é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Já quase no final da Bíblia, das Sagradas Escrituras. O livro de 1 João, capítulo 1, do 5 ao 10. Você que está com a sua Bíblia, abra, marque esta passagem, acompanhe na sua Bíblia. Você que está sem Bíblia, acompanhe no telão, do versículo 5 ao versículo 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8, repita comigo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Você pode tomar assento, pode descansar, relaxar e se preparar para ouvir a palavra de Deus. Deus ouviu o nosso louvor e a nossa adoração e recebeu o nosso louvor e a nossa adoração, as nossas ofertas. Diga: o Senhor ouviu eu cantar e adorá-lo em espírito e verdade. E ele recebeu. E agora ele vai falar comigo. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Versículo que nós lemos, o primeiro diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Esta é a mensagem que eu ouvi de Jesus Cristo. Ninguém me contou. Ninguém me falou. Eu não aprendi com ninguém. Eu aprendi com um Cristo. Diga: eu aprendo com Cristo. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga: o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, quantos aqui não têm pecado? Você tem pecados? Quantos aqui têm pecados? Só vocês? Quem tem pecados, levanta bem a mão assim, ó. Quero ver o rostinho de vocês. Agora fica com a mão levantada, só quem não tem pecado. Só você que é santo, santo, santo é o Senhor e a Senhora. Só você que é perfeito, chegou à estatura do varão perfeito. Porque aqui no versículo diz, e não é a mensagem do pastor Marcos, não é a mensagem do apóstolo Gerson, não é uma mensagem que eu colei do YouTube, do Google, mas esta é a mensagem que dele ouvimos. Se dissermos que não temos pecados, se eu disser que eu não tenho pecado, se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Diga: o pior tipo de engano é o que eu tenho em relação a mim mesmo. Porque ele deixa bem claro: Deus sabe quem você é e quem eu sou.
E o irmão que está do seu lado sabe muito bem quem você é. A pessoa que está do seu lado sabe muito bem quem você é. Ela sabe muito bem os seus erros, as suas falhas e os pecados. Por isso que ele diz, se dissermos que não temos pecados, se eu disser que eu não tenho pecado, engano-me a mim mesmo. Eu não vou enganar vocês. Se eu chegar aqui hoje e falar, eu sou santo, eu não tenho pecado, quem eu estou enganando? Diga a você mesmo, pastor. Porque eu bem te conheço. E sei que você é homem. Diga, eu sou pecador. Não, eu acho que você está tentando esconder alguns pecados. Diga bem alto, eu sou pecador. Você está querendo enganar quem? Sua mãe, seu pai? O pastor? Deus? Conheço muito bem vocês. A pessoa que está do teu lado conhece você muito bem. Ninguém me conhece melhor do que a minha esposa, as minhas filhas. Então não tente esconder. Diga, eu sou pecador. Ah, não, eu não acredito que você é pecador desse jeito, não. Não fala assim, eu aqui, ó. Fala, eu aqui, ó. Olha para a pessoa do lado e fala assim, olhem aqui, ó. Eu sou pecador! Ou você vai querer continuar enganando a você mesmo. Ou você vai querer continuar enganando a você mesmo. Porque você tenta enganar a Deus, o pastor, o profeta, a sua mãe, o seu pai, os seus professores. Você tenta enganar os seus amigos. Você vai querer continuar enganando a você mesmo? Ou você entende que quando você diz que não pecou e que não tem pecados, você engana só você? Deus te conhece. Deus me conhece. Eu conheço vocês. Vocês me conhecem. E quanto mais perto as pessoas de você ou de mim, vão saber que somos pecadores. Por isso diga de novo, eu sou pecador. Bate na pessoa que está do seu lado assim, ó, bate assim, ó, eu sou pecador. Bate no ombro do outro aí e diz, eu sou pecador. Diga para ele agora, você acha que eu não sabia? Quantos aqui são pecadores? Ah, bom, então eu vou começar a ministrar agora. Porque a mensagem é para o homem, a mulher, para nós que somos pecadores. Você que é santo, santo, eu já te convido a ir embora e a nunca mais voltar. Vai direto para o céu. Mas você que é pecador, se firme na presença de Deus. Se firme na palavra de Deus. Quantos aqui são pecadores? Vocês não estão tentando me enganar não, né? Não, fala. Não, pastor, pode confiar, eu sou pecador sim. Vocês são pecador sim? Amém, então tá bom. Então vou ficar até mais aliviado para ministrar a palavra. Porque assim não há máscaras. Vocês sabem que aqui há um homem de Deus, um profeta, um pastor, mas que há também um pecador. E eu também sei que aí está a igreja, a noiva de Cristo, que um dia vai dizer, vem Senhor, mas que também é pecadora. Mas continuando o texto, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga, mas se eu confessar, Deus é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A coisa fica tão séria que aqui o último versículo que nós lemos, ele diz, se dissermos que não pecamos, se eu disser que não pequei, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E o único Deus que eu conheço que é mentiroso, e na verdade ele é um grande Deus, ele é o pai da mentira. E tem sido o pai da humanidade por gerações e gerações. Porque uma das coisas que nós mais fazemos é mentir. E toda vez que eu minto, eu estou dando um decreto no mundo espiritual de identidade como filho
do diabo. O pai da mentira é o diabo. E quem mente são seus filhos. Diga para a pessoa que está do seu lado, não minta mais. Toda vez que você mente, você está dizendo que você é filho do diabo. Queria ler um texto interessante, você não precisa abrir, mas se quiser anotar, fica em Provérbios 30, versículo 12. Ali fala de gerações, de 4 gerações. E começa dizendo, há uma geração, diga, há uma geração, que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Ali nós vemos no livro de Provérbios, o livro dos conselhos, o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, que nos ensina a viver, a nos relacionar, que nos ensina a trabalhar e a ter uma família. Ali no final do livro de Provérbios, já próximo do último capítulo, no capítulo 30, versículo 12, diz que há uma geração, há um povo, que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Tem pessoas que elas se acham tão boas, tão espertas, tão inteligentes, tão santas, mas elas nunca foram lavadas da sua imundície. Diga, para se lavar, é necessário água. Para se lavar e se purificar, é necessário sangue. Mas há uma geração que aos seus próprios olhos é pura. Olha bem nos olhos da pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, você é esta geração? Olha bem aí, olha aí, ó. Olha bem, olha para outra pessoa agora, olha bem nos olhos dela e pergunta, você é essa geração? Você é essa geração? Ontem foi sábado. Hoje é domingo. Eu acho que já podemos passar da introdução. As muitas águas. Em 1 João, do versículo 5 ao 10, do primeiro capítulo, fala sobre a verdade e sobre a mentira. E fala que nós todos somos pecadores, que nós todos pecamos, e que o único que nós podemos enganar é nós mesmos. E se eu ficar firme nesta mentira, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Mas há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração que não gosta de tomar banho. Há uma geração que gosta de sujeira. Há uma geração que gosta das coisas erradas, que anda pelo caminho errado, pelo caminho do mal, pela perversidade. Há uma geração que não aceita a palavra de Deus. Há uma geração que não quer o conselho, o conserto. Há uma geração que não é boa. Há uma geração que não é limpa e que não é pura. É suja, é imunda, é porca, é imunda. Vive na iniquidade, no lixo do pecado, no lamaçal do pecado. Mas aos seus próprios olhos, eu estou limpo, pastor. Pastor, eu não tenho pecado. Pastor, eu não sei por que essas coisas acontecem comigo, pastor. Eu não sei por quê. O livro de Jeremias diz, do que se queixa o homem? Deus pergunta e ele mesmo responde, a não ser dos seus próprios pecados. A sua murmuração é resultado do seu pecado. As coisas erradas que acontecem na sua vida é resultado dos seus pecados. Não é resultado do diabo, não. Não é resultado do pastor, da igreja, não é resultado dos seus pais, não é resultado de ninguém. Porque o próprio Deus pergunta e ele mesmo responde do que você está se queixando, do que você reclama. O homem, a mulher reclamam das consequências dos seus próprios pecados, da sua sujeira, da sua imundície que não foi lavada. Diga ai, aleluia. Tem coisas que dói. Por isso, ao invés de falar aleluia, você fala ai, aleluia. Porque tem coisas que começam com muita dor, com muita maldição,
com muita tristeza, com muita miséria, ruína, destruição, com muitas famílias arrebentadas, gerações destruídas. Mas começa com ai e termina com aleluia. Você vai sair daqui hoje dando aleluias a Deus. Glórias ao Senhor. E se você que crê, quer começar agora, pode fazer. Pode dar um aleluia. Pode dar um glória ao Senhor. Porque o Senhor vai mudar essa história de ai, de dor, de maldição. E o Senhor vai te libertar, vai te curar, vai te limpar. O Senhor vai te purificar, diz o Senhor. Esses dias atrás nós falamos muito sobre símbolos, diga símbolos. E dentre um dos símbolos que eu mencionei ao explicar o homem, a diferença do homem para os demais animais, a questão do homem, na sua principal diferença de ser natural, divino e simbólico, porque os animais também possuem raciocínio, sentimentos, também se organizam em família, e muitos animais são fiéis ao seu companheiro até a morte. Há muitos animais que vivem em comunidade. Então essas não são a diferença do homem para um animal. O homem não é o único animal inteligente que possui sentimentos. O homem não é o único animal que constitui família e que vive em comunidade. Mas o homem é o único ser natural do barro, divino, que carrega dentro de si o fôlego, o sopro, o Espírito de Deus, e é o único animal, é o único ser simbólico. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque o propósito de Deus de fazer o homem simbólico é que o homem escrevesse, construísse pensamentos, frases, mas que principalmente transmitisse aos seus filhos e às próximas gerações. E nós vimos que há vários símbolos na Bíblia. Jesus usa vários símbolos. Mas um dos principais símbolos que nós temos na Bíblia, diga, é o azeite. O azeite, ele é o símbolo, ele não é o Espírito Santo, mas ele é o símbolo. Da mesma forma que o Espírito Santo não é uma pomba, mas ele é como uma pomba, manso, dócil, paz. E o azeite é fruto da oliveira. Era a matéria-prima utilizada para produzir 4 tipos de azeite. Então, a oliveira, ela produz a azeitona, e do fruto da azeitona, a azeitona era colhido e se passava 4 prensas sobre ela. Havia um equipamento especial, onde se colocava as azeitonas, e uma roda de pedra muito pesada passava por cima das azeitonas. E se passava 4 vezes, ou 4 rodas de pedra muito grande e pesada, passava pelas azeitonas. Tanto é que Jesus, quando ele está próximo de ir à cruz, ele está no jardim do Getsêmani. É o jardim das oliveiras. E significa ser prensado. Quando Jesus entra no jardim do Getsêmani, ele fala, minha alma está angustiada. Eu estou triste. Eu estou sentindo dor, porque ele entra no jardim do Getsêmani, o jardim da oliveira, e ele é o fruto da oliveira, e ele vai ser prensado, e nós vamos ter o fruto de Jesus. E quando se fala da oliveira, a azeitona, e esse processo de produzir os azeites, são 4 tipos de azeite, diga 4 tipos de azeite. E cada um tem um significado, cada um é um propósito, é utilizado para um propósito e é um símbolo no mundo espiritual. O primeiro azeite da prensa, quando a primeira roda de pedra passava por cima das azeitonas, e o primeiro caldo, o primeiro extrato, o primeiro azeite que saía era especial, obtido para uso no templo, para ungir as pessoas, ungir os doentes, para ungir reis, profetas, sacerdotes. Diga, o primeiro azeite é para a unção e a adoração ao Senhor. Mas a prensa continua, e quando se passa pela segunda vez, ou a segunda roda de pedra sobre as azeitonas, diga, sai o segundo azeite. Este segundo azeite, ele é usado para a alimentação. É comum
em uma liderança, em uma igreja em que não há maturidade e revelação, usar o azeite que compramos no mercado, que é o azeite de tempero, o azeite para cozinha, para usar na igreja. Mas há um azeite específico para se usar na igreja. Há um azeite específico para se ungir, para a libertação, para a cura. E este tem que ser o azeite da primeira prensa. O apóstolo Gerson trouxe, ele me presenteou essas semanas atrás, para você ter uma ideia. Ele é mais intenso. Mas o primeiro azeite é para unção e adoração ao Senhor. E o segundo azeite, este é para aplicar, para colocar sobre o alimento, é tempero. O terceiro tipo de azeite, diga o terceiro azeite. Este era destinado à iluminação. Era uma espécie de combustível utilizado para abastecer as lâmpadas. Principal instrumento de iluminação também naquele tempo. Eu quero que você entenda que a oliveira é um grande símbolo dentro da Bíblia. Que a azeitona é um grande símbolo. E que o fruto da azeitona, o azeite, é um grande símbolo. E ele tem 4 funções dentro do mundo espiritual. O primeiro é de ungir as pessoas. O segundo é para a alimentação. E a palavra diz que nós devemos comer a palavra. E ela deve ser uma palavra, não uma palavra morta, humana. Uma palavra, uma letra que mata. Mas ela tem que ser a palavra que é espírito e que é vida. E tem unção, tem azeite. O terceiro, que é para ser lâmpada. Esse combustível também era usado dentro do templo para iluminar. O candelabro, mais para frente, daqui a algumas semanas nós vamos falar sobre o candelabro, que é um símbolo da igreja. Um dos símbolos que ele é a igreja. Mas ele iluminava o templo. Era usado para iluminar o templo, para iluminar as casas. Diga, Jesus é luz. Diga, ele é a luz do mundo. E eu sou luz e sal. Eu tenho que iluminar o caminho, eu tenho que ser luz, um exemplo, um modelo, e eu tenho que ser um tempero para conservar. E o quarto e último, diga o quarto azeite. E é dentro desse que nós vamos decorrer a mensagem. O quarto azeite, misturado ao farelo da azeitona, uma massa de resíduo final da prensagem, que era utilizado para fabricar sabão. Diga, sabão. Então depois que passava-se a primeira prensa, a segunda, a terceira, a quarta prensa, na quarta prensa saía ainda um pouquinho de azeite. E esse azeite misturado com as azeitonas se fazia uma pasta. E esta pasta era para o sabão. Diga, sabão. Em Malaquias 3:2, gostaria que você agora abrisse o texto nessa passagem, porque ela traz a divisória do que estamos fazendo até aqui. Falamos sobre o pecado. Falamos e confessamos que pecamos. Falamos sobre a mentira e sobre a verdade. E uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sabe qual é a área da minha vida que está suja, imunda, e qual é a área que está santa. E nós devemos ter uma vida plena em todas as áreas em santidade. Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Diga, eu não. Ou você suporta a vinda do Senhor? Ou você aguenta o julgamento, o peso da ira e da vingança do Senhor? Porque o dia final é um dia muito triste para aqueles que estão sujos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? E quem subsistirá? Quem consegue se manter de pé? Quem consegue se manter vivo diante do Senhor? Porque ele será como o fogo, diga o fogo, amém, do ourives, e como o sabão, diga sabão,
dos lavandeiros. Diga, o Senhor, Ele é o sabão dos lavandeiros. Então aqui nesse versículo está falando que Jesus vai vir. Diz, quem pode suportar a vinda do Senhor? Quem pode se manter de pé ou vivo diante do Senhor? E diz que Ele é como fogo que purifica. Diga, o fogo que purifica. E o sabão de lavandeiro. Quando João Batista, você que está vindo nas últimas mensagens, nas últimas 3 semanas, as coisas estão começando a se encaixar. As coisas estão começando a descer a revelação para você. Falamos muito sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Falamos sobre a semente de Eva. A guerra espiritual entre a semente e a serpente. Falamos de 2 tipos de mulheres, 2 tipos de igrejas. A igreja Isabel, a igreja Maria. Mas as duas, tanto a estéril quanto a nova, vai dar filhos ao Senhor. Falamos de 2 homens, de 2 líderes. Um que perdeu a palavra profética porque não creu, e o outro que começou a se distanciar do plano de Deus, do projeto de Deus. Mas estes 4, estas 2 mulheres e estes 2 homens, Deus nos trouxe muitos ensinamentos. E falando sobre a unção profética, a voz que clama no deserto, e que prepara, e que aplana o caminho, para que as multidões possam chegar e estarem prontas para o Senhor. E dentro de alguns dias vamos começar a falar da unção profética, e vamos falar mais sobre Jesus. Estamos falando sobre João Batista, e vamos falar sobre Jesus. A unção profética e a unção apostólica. E João Batista lavava com água para purificar, limpar, e as pessoas possam entrar pelo caminho da verdade e chegar ao Pai. Mas ele diz que viria alguém que seria muito mais forte, muito mais poderoso do que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias, e que ele viria com o batismo do fogo. Diga, fogo. E nós vamos ver mais para frente sobre Jesus e este poder que está acima, esta autoridade que nos foi dada, que está acima. Diga, unção profética e unção apostólica. Diga para a pessoa que está do seu lado, não se esqueça. Eu pequei. Diga, nós pecamos. E nós vivemos em uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca se lavou da sua imundície. Estou falando isso mesmo. Estou falando que você não deixou o pecado. Eu estou falando para você que você não deixou as drogas, a prostituição, a pornografia, a malandragem, a safadeza. É isso que eu estou falando. Quantos jovens vêm para a igreja que não aguentam o fogo? E não é o fogo de Jesus não. Mas é um fogo que não vem, não sei de onde vem. Se vem do inferno, de onde vai. Porque não pode ver um menino, não pode ver uma menina. Nunca se lavaram da sua imundície, da sua pornografia, da sua sensualidade, da sua infidelidade, da sua miséria. É isso que eu estou falando mesmo. Não está gostando? Não vou mudar a mensagem, porque essa mensagem não é minha. Mas é a mensagem que eu ouvi dele, de Jesus. Eu não procurei no YouTube uma mensagem bonitinha para pregar, não. Eu perguntei, Deus, o que você vai falar por intermédio da minha boca? E ele tem falado. É uma geração que se acha o máximo, que se acham os melhores, que se acham especiais, que se acham gospel. Essa geração gospel tem feito tantas coisas que não fico admirado se eles construírem um inferno gospel. Porque tudo pode no mundo gospel. Hoje nós vemos prostitutas gospel. Nós vemos filmes pornográficos gospel. Nós vemos traficantes gospel.
Eu estou falando de uma geração que não se lava. Vem do mundo como se não tivesse feito nada. Fica na igreja como se não tivesse feito nada. Prostitui como se não tivesse feito nada. Assiste filme pornográfico como se não fosse nada. Faz fofoca e é mentiroso como se fosse certo. Você ainda tem pecados? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, quantos aqui já não frequentaram os terreiros de macumba? Já não sacrificaram animais? Eu fico doido da vida. Me perdoa, Senhor. Perdoa. Vou irar, mas não vou pecar, Senhor. Como diz a tua palavra. Irai-vos, mas não pecai-vos. Eu fico doido quando um obreiro... Vou dar meu testemunho, pastor. Tudo bem, pode dar. É que eu fui do espiritismo. Foi do espiritismo nada. Você bateu cabeça, rapou a cabeça. Ficou enterrado no buraco 7 dias. Não tem uma família que está aqui que não se envolveu com candomblé, com coisa pesada, com macumbaria, com feitiçaria. Você quer que eu peça para levantar a mão para ver que a profeta e Deus está falando? E você acha que não? Não tem uma família aqui que os seus familiares não derramaram sangue a demônios, a Deusebu. E eu vim do espiritismo. Que espiritismo? Espiritismo e qualquer coisa é tudo mesmo lixo, é tudo mesmo demônio. Agora vem fingir que não, vem fingir que nada. Nossas mãos têm sangue de inocente, de animais, tem sangue de aborto, de homicídio. E nós somos puros, pastor. Levantamos as mãos santas. Santas aonde, meu irmão? Que sua mão tocou essa semana? Onde você colocou a sua mão essa semana? Você ainda é o pecador que eu estava falando no começo? Você ainda é o pecador que Deus está ministrando? Porque se não doer no seu coração e houver arrependimento de verdade, nós somos a geração pura aos nossos próprios olhos. Quando ministrava o curso na igreja sede, tinha mais ou menos 40 líderes. Eu falei assim, olha, só estamos entre nós. Para que vocês tenham uma ideia de como a igreja está. Qual de vocês, você ou seus pais, saíram do terreiro de macumba? 80% deles levantaram. E a gente acha que não é nada. A gente acha que é normal. A gente adora demônios. Agora, se de um curso de líderes, 80% levantou, confessando que ele ou seus pais saíram ou ainda estavam sacrificando animais, imagine o povo. A igreja está suja, está imunda. Vivemos uma geração de cristãos, onde não vimos mais cristãos que são perseguidos. Sabe por quê? Porque não somos cristãos. Não existe mais cristãos que são zombados, porque não somos mais cristãos. Nós somos a geração igual eles, sujo que nem eles. A diferença é que eles estão lá na sujeira e eles confessam. E nós estamos aqui no meio de um lixo, de uma podridão enorme. É com você que Deus está falando? Eu vou deixar bem claro, no começo Deus mandou entregar uma palavra para uma pessoa. Mas essa palavra aqui é para todo mundo. Deus está falando comigo, está falando com você? Vivemos de qualquer jeito. Vivemos como se nada fosse acontecer. Vivemos como se fôssemos santos, puros. Vivemos como se não fôssemos dar satisfação no dia da vinda do Senhor. Vivemos a nossa vida, a nossa família de qualquer jeito. Ensinamos os nossos filhos qualquer coisa. Você quer se lavar de verdade? Você quer se limpar de verdade? Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Diga ao Senhor, Ele é o sabão
de lavandeiro. Ele foi esmagado. Ele foi triturado para que dele saísse o azeite. E do azeite nós fôssemos povos separados, ungidos, para que nós tivéssemos alimento espiritual, saudável, ungido, para que nós tivéssemos luz e para que nós fôssemos lavados. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Diga: Senhor, me lava, me purifica, Senhor. Quando nós vemos no livro de Êxodo 19, do versículo 10 ao 11, diz: disse também o Senhor a Moisés, diga: Moisés, amém, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Portanto, no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Sinai. Diga: Moisés é um profeta muito louco. Eu vou, só para você, não esqueça, Moisés está onde? No deserto. Diga: no deserto. Diga: não tem água. Diga de novo: Moisés está no deserto, com um numeroso povo. Mas Deus diz para Moisés, e Moisés vai e diz para o povo: vamos nos preparar, porque o Senhor quer falar com cada um de vocês. O Senhor vai falar com cada um de vocês. O Senhor vai falar aos olhos de todos e vai falar com cada um de nós. Vamos nos preparar, assim diz o Senhor, e eu estou aqui para dizer: se prepare, se santifique, se lave, porque o Senhor vai se apresentar daqui 3 dias aos olhos de todos, e vai falar com todos. E Deus dá as instruções: olha, fala para que ninguém se aproxime do Monte Sinai, porque o Monte Sinai deve ser separado, demarcado, e ele é santo, porque eu vou descer sobre o Monte Sinai, todo o povo vai me ver e vai me ouvir. Diga: todos vão vê-lo e ouvi-lo. E o povo no deserto, sem água, eles lavam as suas vestes e eles se preparam para ouvir Deus falar. Quantos querem ouvir Deus falar? Você tem certeza que você quer ouvir Deus falar? Não se esqueça que o versículo de Malaquias diz: quem suportará a vinda do Senhor? Quem ficará de pé? Quem se manterá vivo? Eu não sei, mas hoje nas igrejas gospel, as pessoas chegam: tive uma experiência com Deus. Dá o seu testemunho, como é que foi? Ai, foi maravilhoso, ai, que glória, meu Deus. Mentira. Todos os homens da Bíblia e mulheres da Bíblia, quando tiveram uma experiência com Deus, diz: eu vou morrer. Ninguém aguenta o peso da glória. Quem suportará a vinda do Senhor? Isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira dessa geração porca. Tive uma experiência com Deus, pastor. Deus falou comigo, pastor. Mentira. Acredita quem quiser. Porque o dia que o Senhor se apresentar para você, a primeira coisa que acontece com você, você cai de cara no chão. E a maioria deles caíram de cara no chão, no pó, como quase que mortos. E o Senhor teve que tocá-los e dizer: não tema, sou eu. Gideão: eu vou morrer. João, no Apocalipse, cai no chão, como que morto. Todos eles falaram: não, Senhor,
eu não. Escolhe outro. Não, Senhor, eu não aguento. Senhor, não, Senhor, outro. Eu sou como uma criança, eu não sei falar, Senhor. Não, Senhor, eu não aguento, eu não suporto. Senhor, eu vou morrer. E nós temos um orgasmo quando o Senhor se apresenta. Gospel, é lógico. A geração tem brincado com Deus. Os homens e mulheres dessa geração têm brincado com Deus. Tudo é gospel, casamento gospel. Gospel, gospel, gospel. No versículo de Êxodo 20, 19 diz: E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo do deserto deixou bem claro para Moisés: Moisés, nós não queremos falar com Deus. Nós não queremos morrer, nós queremos viver na carne, no pecado, sujo, imundo. Faz assim, Moisés, se lava você. Durante a semana você vai lá e fala com Deus, e Deus fala com você. E no domingo, Moisés, você fala com a gente. Que legal. Isso é igreja, gospel. Você falou com Deus essa semana? Pastor, você busca a Deus, tá, pastor? E depois você fala com a gente. Porque eu não quero, pastor, morrer. Eu não quero deixar as coisas da carne, o pecado. Pastor, eu quero continuar sujo, porco, imundo. Pastor, eu continuo fazendo parte desse mundo. E até o pescoço de sujeira. Até o pescoço de violência, de morte, destruição, miséria. Até o pescoço. Sensualidade, pornografia e morte. Diga, eu tenho que morrer. Você prefere o quê? Vocês são o povo aqui. Vocês falam o que vocês querem. O que vocês querem? Vocês querem que eu busque a Deus e fale o que Deus fala, ou vocês querem buscar a Deus? Então morre para o eu. Morre para a carne. E comece a buscar ao Senhor. É muito forte quando Deus se apresenta. É muito forte quando Deus se manifesta. Não é um prazer, não. Não é um prazer, não é um orgasmo, não é nada gospel. É um temor tão grande, um temor, um respeito, uma honra. É algo tão grande que nos coloca no chão. E nos faz lembrar que somos pó. E que devemos morrer para o eu e para a carne. Mas, se você preferir, eu faço que nem Moisés. Todo domingo eu estou aqui em nome do Pai, do Filho, e vou falar o que Deus fala. Agora, se você quiser ser diferente, você está diante de uma porta e uma oportunidade. A porta, o caminho é apertado e estreito, e poucos conseguem encontrá-lo. E eu nesta noite estou colocando você diante da porta para que você possa entrar. Diga, pastor, eu quero entrar, pastor. Eu sei que você não está vivendo essa vida porque você quer. Eu sei que você tem procurado, tem buscado. Eu sei que alguns até desistiram de procurar essa porta que leva ao Pai. De percorrer esse caminho que é a verdade que liberta. Mas você não pode desistir de entrar por essa porta. Você não pode continuar do mesmo jeito. Quando nós vemos Jesus agora, no livro de João, capítulo 9, do versículo 5 ao 7, então, enquanto Jesus falando, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Diga, Jesus é a luz. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o dedo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, e lavando-se, e voltou vendo. Diga, é um grande milagre. Poder ver e poder caminhar direito.
Nós vemos que Jesus fez muitos milagres, mas alguns milagres, eles causaram muitos problemas. O caso deste cego não é um cego qualquer, mas é um cego de nascença. Diga, é um cego de nascença. Pastor, por que cego de nascença você está falando isso? Porque é um símbolo de crentes que nasceram cegos. Que foram para a igreja, se entregaram ao Senhor, mas nasceram cegos. Falta algo natural, falta algo sobrenatural. E este cego de nascença, ele recebe um milagre sobrenatural. Não é simplesmente os seus olhos se abriram. Porque para o judeu, quando uma pessoa nasce com uma deficiência, como no caso desse cego, ele nasceu cego. Isso significa que Deus colocou um decreto de maldição quando ele nasceu. Dentro da cultura judaica, quando uma pessoa nasce com um problema, no caso, nasce cego, significa que Deus deu um decreto e que ele nasceria maldito. E que ninguém poderia desfazer este decreto que Deus deu, a não ser o próprio Deus. Então, quando Jesus cura este cego, você acompanha o texto na sua casa e você vai ver que vira um inferno. É uma discussão. Quem te curou? Quem é você? Você é o cego? Você é o cego de nascença? Eu acho que você não é, eu acho que é outro. Cadê os seus pais? Quem te curou? Como ele fez? Porque eles não conseguem entender como é que um cego de nascença, que nasceu debaixo de um decreto de maldição de Deus, e uma pessoa, no caso, o nosso Jesus Cristo Salvador, o Deus Filho, quebra esse decreto. Onde só Deus poderia quebrar esse decreto. É um milagre sobrenatural, que dá visão, mas não é qualquer visão. Está dizendo que Jesus Cristo é o próprio Deus, que muda decretos. Diga, Deus muda os decretos. Mas o cego, ele enxerga. E o interessante é que Jesus faz um ato profético. Diga, um ato profético. Jesus gospe no chão, porque até Jesus gospel hoje tem. Tem Jesus o revolucionário, tem Jesus o psicólogo, tem Jesus o empresário, tem Jesus o babá, tem Jesus o babaca, tem de tudo. Na igreja gospel tem de tudo. Mas aqui fala que Jesus Cristo, o enviado, o Filho de Deus, o que é um com o Pai. Ele está no Pai e o Pai está nele. Ele faz um ato profético. Ele gospe no chão, ele faz um lodo, coloca nos olhos do cego, e ele diz, agora vai e lava. Diga, o Senhor mandou o cego, de nascença, se lavar. E o cego vai lá, lava as mãos, lava o rosto. E quando ele tira o barro, tira o guspe, ele não é simplesmente um crente gospel, mas ele foi totalmente transformado. Diga, é um milagre genuíno. Diga, é isso que eu preciso. Não é uma emoção que você precisa, não é uma sensação, não é um prazer. Você precisa de algo que mude a história. Mude os decretos. Diga, Senhor, é este milagre que eu vim buscar. Quantas pessoas cegas dentro da igreja. Quantos cegos guiando outros cegos. Quantas maldições hereditárias. Quantos que estão nascendo dentro de um cristianismo podre, de um cristianismo gospel. Quanta maldição hereditária. Quantos filhos que vamos gerando cegos, e cegos vão gerando cegos, e uma multidão cega gera outra multidão cega, que não consegue ver os seus pecados. Uma multidão cega se acha santa,
Uma multidão cega se acha puro, santo. Uma multidão que nunca se lavou, mas que se acha puro. Em 2 Reis 5, do 10 ao 14. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te, diga, lava-te, 7 vezes no Jordão. Amém? E a tua carne será curada e ficará purificada. Diga, curado e purificado. Vocês conhecem a história de Naamã? Naamã é um grande homem, porém leproso. E uma menina, criança e escrava, fala para ele dos profetas, fala para ele do Deus de Israel. E ele se mobiliza, ele sai do seu país e ele vai até Israel, até o profeta, porque ele quer ser curado. Não adianta ser um grande homem, não adianta ser uma grande mulher, não adianta ter conquistas, não adianta ter prosperidade, não adianta conquistar o mundo e perder a sua família, não adianta ter tudo, mas ser leproso, maldito. E ele sai do seu país e vai até Jerusalém, Israel, se encontrar com o profeta, porque uma menina disse: se o Senhor se encontrasse com o profeta, saberia que em Israel há Deus. E ele vai junto com os seus servos, com uma comitiva, ele faz uma longa viagem, e quando ele está chegando, o profeta fica sabendo, mas o profeta simplesmente libera uma mensagem. Diga, uma mensagem. Diga, uma mensagem. Diga, uma palavra. E Naamã vem com seus servos, e quando ele está chegando perto da casa do profeta, o profeta chama o seu moço, o seu discípulo, e diz: vá até Naamã e diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a palavra diz que Naamã ficou muito indignado. Diga, tem palavras, tem mensagens que me deixam indignado. Espero que essa seja uma. Espero que esta mensagem seja uma das mensagens que deixa os malditos indignados. Você está indignado? Eu estou fazendo de tudo para você ficar indignado. De tudo. Estou conseguindo? Estou conseguindo? Vou me esforçar mais. Mas eu quero deixar aqueles que estão cegos e sujos com a lepra, com a maldição, indignados com essa palavra. Eu quero que você fique indignado. Daqui a alguns dias a gente se encontra e fala: ó, pastor, não é por nada, mas aquela palavra lá, olha, fiquei indignado, pastor. Eu tenho uma meta: te deixar indignado. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Diga, purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, murmurando: eis que eu dizia comigo mesmo. Naamã pensava, ele dizia consigo mesmo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Você quer ser curado, mas você quer ser curado do seu jeito. Você quer ser limpo, mas quer ser do seu jeito. Não, pastor, igreja é desse jeito, viu, pastor? Ofertas e dízimos, pastor, é desse jeito, viu, pastor? A ceia, pastor, o batismo é desse jeito, viu? Tem pessoas que dizem consigo mesmo. Ele vem para a igreja e vem pensando consigo mesmo: eu vou chegar lá, o profeta, o homem de Deus vai estar sobre a porta, ele não só vai ungir, mas ele vai soprar, ele vai cuspir, eu vou cair, vou ter um prazer gospel, e eu vou levantar curado, como um passe de mágica. É na igreja gospel que tem passe de mágica, e passe de macumba também. E passe de ônibus também. Porque é uma miséria só. É uma miséria só. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Eu quero que você saia daqui hoje indignado
e que você saia daqui, eis que eu dizia comigo que hoje seria um grande culto de avivamento, unção profética e apostólica, mas não foi. Eu quero que você saia daqui indignado. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. O doente quer um encontro. O doente é carente. Se o pastor não falar comigo, é necessário um encontro. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, vai ter um retetê, invocará o nome do Senhor, e passará a sua mão, e sobre o lugar, e restaurará o leproso. Diga, não é do meu jeito, é do jeito que Deus manda. O meu papel aqui é trazer a mensagem para você. Não é do meu jeito. Eu como profeta só estou entregando a mensagem. É do jeito que Deus quer. Diga, é do jeito que Deus mandou. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Porquanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Olha o que os servos, os amigos, os filhos de Naamã, os seus discípulos dizem. Pai, se o profeta tivesse te pedido algo muito grande, você não faria? Se ele tivesse te pedido um cheque de $1.000, se ele te tivesse mandado ir a Israel, se ele tivesse falado para você dar 7 voltas em Suzano, você não faria? Se ele te pedisse algo muito grande, você não faria? Você veio preparado para fazer algo grande, mas ele está pedindo algo tão pequeno. Diga, o profeta de Deus. Diga, o profeta de Deus pede algo pequeno e algo simples, para que Deus possa fazer grandes coisas. Você pode aplaudir a esse Deus que faz grandes coisas? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Diga, 7 vezes. Amém. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou, diga, purificado. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Sabe o que te deixa purificado? Não é o Rio Jordão. Não é o mergulho. Não são os 7 mergulhos. Sabe o que te purifica? Pergunta, alguém sabe? É ouvir a mensagem e obedecer. Tão simples. Frequentar a igreja de Deus. 10%. Se casar de verdade. Ser transparente. Adorar em espírito e em verdade. Simples. Pedir alguma loucura para alguém aqui? Pedir algo grande para alguém aqui? Ouvir a mensagem e obedecer. Naamã poderia ter parado no 4º, no 5º, no 6º mergulho, como a maioria dos gospel faz. Agora um crente de verdade obedece, porque a questão não é a obediência. A questão é a fidelidade aos detalhes. Tem pessoas que Deus fala, mergulha 7 vezes, de cabeça, viu? Aí ele mergulha de pé. Ele mergulhou 7 vezes ou não? Diga, mergulhou 7 vezes. Ele não obedeceu, mas não cumpriu os detalhes. É os detalhes que fazem a diferença. É os detalhes que faz você romper de ouvir e obedecer para ser fiel do jeito que Deus quer. Quantas coisas Deus já falou, quantas coisas Deus já ordenou, quantas coisas Deus já pediu e nós fizemos, quando fizemos de qualquer jeito, em obediência ao Senhor, mas sem fidelidade. Quero perguntar, para nós encerrarmos, quantos aqui ainda são pecadores? Pecaram? Quantos pecaram? Diga, eu faço parte de uma igreja profética e apostólica. Toda a igreja profética realiza atos proféticos e toda a igreja apostólica conquista e governa sobre um território. Toda a igreja profética lava, toda a igreja apostólica redime. Toda a igreja profética desce as águas. Toda a igreja apostólica sobe aos altos montes.
Toda a igreja profética se lava com águas. Toda a igreja apostólica se lava com o sangue. Dentro dos ministérios, na Bíblia diz que o ministério de profeta e de apóstolo são especiais. São mais especiais do que evangelista e o pastor mestre. Porque o papel e a função do profeta e do apóstolo é edificar a igreja de Cristo. Deus tem nos dado uma unção profética e apostólica. E vai começar a derramar. Porque Ele não vai colocar a sua unção em um vaso sujo e para vergonha. Mas Ele já tem nos dado a unção profética. E a unção profética e apostólica é para edificar a igreja de Cristo. Pastor, mas eu não profetizei essa semana na igreja. O apóstolo diz, não seja ignorante em relação aos ministérios e dons. Diga para a pessoa que está do seu lado, não seja ignorante. O ministério profético e apostólico, os ministérios e os dons dados por Deus, é para ser usado fora da igreja, não dentro da igreja. Se hoje você profetizar aqui dentro, amém. Mas é amanhã lá no seu serviço que você tem que ser o profeta. Você tem que ir lá no seu serviço e dizer, o Brasil está em crise. Todas as áreas estão em crise, é uma corrupção no país. Mas eu, como um homem e uma mulher de Deus, eu profetizo a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre este lugar que eu estou. Eu profetizo que o meu trabalho vai prosperar e eu vou conquistar no ano da crise. Aí você deixou de ser ignorante. Aí a igreja deixou de ser ignorante em relação aos ministérios e aos dons. Eu não sou profeta porque eu fico profetizando aqui não. Mas eu sou profeta porque aonde eu entro, eu libero a palavra de Deus de mudança. E é isso que Deus está chamando você. Não é para subir no púlpito e dar de profeta. Não é para subir no púlpito e ser profeta, profético ou revelações. É para você profetizar na igreja que tem os céus abertos e que rompeu as quatro paredes. Você pode amanhã profetizar sobre o seu trabalho? Você pode chegar em casa hoje e profetizar sobre a sua casa, sobre o seu marido? Isso significa que você está entendendo e está usando o ministério e a unção profética debaixo do poder e autoridade de Deus, sem ignorância. Tem muitos aqui que são profetas, muito mais que são apóstolos aqui dentro. Mas ele acha que tem que pegar o microfone para ser apóstolo. Você é um apóstolo do trabalho, você é um apóstolo na comunidade, você vai conquistar territórios. Aonde você estiver. A igreja é muito imatura, muito infantil. E nós temos que amadurecer na unção profética e apostólica para edificar a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo estabelecer o reino e influenciarmos todo o Suzano e o Alto Tietê. Você está entendendo o que é unção profética e unção apostólica? Mas eu quero perguntar de novo, quantos aqui pecaram? Quantos aqui precisam lavar os seus rostos e receber visão, revelação de Deus, para deixar de ser uma igreja, para deixar de ser um líder cego, mesquinho, à beira do caminho, mendigando na miséria? Quantos aqui precisam abrir os olhos e ter visão, revelação, paz e prosperidade e conquistar? Quantos aqui precisam lavar os seus pés? Quantos aqui precisam tomar um banho? Quantos aqui precisam mergulhar nas águas do Espírito? Diga, para uma palavra profética, é necessário obediência e fidelidade no ato profético